exatamente Pegando como tá a nossa nisso, sociedade. sobre saúde, cuidado, pessoal. Trabalha com estética. As doenças oncológicas estão aumentando. Ainda mais de intestino. Já tem na literatura artigos falando sobre aumento de 70% da incidência de câncer de intestino em pessoas jovens. Na questão estatística, né? Por que está acontecendo? Uma das hipóteses é o Covid longa, outra das hipóteses é disfunção emocional severa. Muito transtornos emocionais. Não que eu não tenha, não que a Laura também não tenha os gatilhos. Sim, Todos nós temos os nossos sim, gatilhos. com Mas está certeza. muito complicado. E isso, por exemplo, voltando para a clínica da harmonização da medicina estética, vai refletir em quê? Qual é a consequência disso? Intercorrências. Inflamações, imunidades baixas, Inflamações, ETIPs, que são os edemas tardios, intermitência. secundários, tem que tomar muito cuidado. Então, nós estamos aqui para falar a respeito de intercorrência, mas não dá para falar em intercorrência. O nosso objetivo aqui é alertar os profissionais que tem que ser uma consulta mais individualizada, total. humanizada. E direcionar planos terapêuticos. Sim, de acordo Com a necessidade. com a necessidade e com o comportamento biopsicossocial desse paciente. Sem dúvida. Isso é ROF de excelência. É outro nível de atuação. Sim. Não é essa harmonização imediatista e tecnicista. De injetáveis. Porque Injeta-se tudo. Injetar é técnica. Eu não estou desmerecendo as técnicas, Sim. mas se você ensina, você repete, você evolui. Faz parte. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O que você acha dos mix em harmonização orofacial? Eu não gosto de mescla de drogas. Vamos explicar o porquê? Explica aí, doutor. Então, quando você coloca um ácido hialurônico, que é um material higroscópico, que é um glicosaminoglicano associado a uma molécula de cálcio que é disruptora mitocondrial, só vem dentro do PubMed. Você coloca duas moléculas. A ideia da indústria é o quê? Vamos aumentar a efetividade para que você tenha uma excelência. Cuidado com moléculas com função bioquímica completamente diferente. Uma coisa, outra coisa. Eu não gosto de mescla. Riscos. Não gosto. Começar a associar químicas com metabolismo de funções diferentes, não curto. Então, eu também, e por isso que eu te fiz essa pergunta intencional. A palavra hoje do dia foi intencional. Não curto. E o grande problema, além de tudo isso que você explicou, que eu concordo plenamente, num ambiente inflamado cronicamente, porque as pessoas não estão dormindo bem, estão estressadas, comendo o que não deve ser comido, entre parênteses, lixo. Sim. Tá? Então, você vai esperar o quê desse procedimento? Complicações. Pegando um gancho, muitos pacientes que estão glicados, aí vem a questão de hemoglobina glicada e por aí vai, insulina resistente, esses pacientes geralmente têm uma péssima qualidade digestória, eles não conseguem digerir, por exemplo, um pedaço de carne. Aí ela come uma gordura, uma carne, que a digestão é mais lenta, como ela não consegue comer, o que ela faz? Como ela tem hipocloridria, ela começa a comer alimentos mais facilmente digeridos, que são os polypower processados. E o alimento já fala, ele é processado, ele facilita o processo digestório. Mas por que está te facilitando? Porque você está buscando alimentos que dão prazer imediato, que dão picos, como glicêmico. Aí a pessoa começa a comer um monte de poliprocessados. Esses processados em excesso vai cada vez glicar o seu corpo, a imunidade vai cada vez ficar mais baixa. E gente imunodeprimida tem péssima digestão. Se está com péssima digestão, péssima saúde intestinal. E as bactérias desreguladas vão produzir neurotransmissores de forma desorganizada. E aí começam os problemas psiquiátricos. Ansiedade, depressão, bipolaridade e por aí vai. Soma-se a isso a pouca ingestão de água, veja o que acontece. É o que a gente recebe toda hora no consultório. Essa é a verdade. E daí a pessoa acha que não vai ter intercorrência alguma. Qual a principal fonte de, por exemplo, metionina, que é o aminoácido essencial que gerencia nosso DNA? Carne vermelha. Um dia o cara falou assim, mas comer animal, a natureza é assim. Um dia uma mulher me perguntou assim, qual a sua posição política? Eu falei, eu sou conservador. Ela falou, por quê? Eu falei, desde que o mundo é mundo, o certo é certo, o errado é errado. Onde você aprendeu isso? Meu pai. Não sei se meu pai está certo ou errado, mas eu prefiro seguir a linha do conservadorismo. Tipo assim, o normal, o ideal sempre deu certo, gente. Sempre deu. E quando você começa a tirar do que foi doutrinado, você começa a ter problemas de dismorfismo. Sim. Obesidade, transtornos psiquiátricos em crianças, suicídio. É o que mais está tendo. E aí as pessoas querem tampar o sol com a peneira, às vezes com múltiplas intervenções estéticas. Mais interessante, cada vez numa idade mais precoce. É muito triste isso. Uma criança com 11 anos não poderia pensar em morrer. Muito triste. Não pode. Um perralho de 11 anos não pode pensar nisso. E isso está acontecendo com muita frequência, né? Mas agora é moda falar que tem
transtorno de déficit de atenção e Sim. hiperatividade. Aí vai passar para o menino Vinvance. Não consigo achar que toda criança tem... Criança normal é desfocada, né? A criança Sim. é agitadinha, faz parte. Muita criança com intolerância alimentar, muita criança E com a imunidade intolerância baixa. alimentar leva a uma hiperatividade terrível. Total. Inflama o intestino, neuroinflama e desregula o comportamento humano. A criança fica agressiva. Sim. Daí Desregulada. começa a desenvolver rinites alérgicas, Aí começa. sinusopatias, que não tem fim. Sinusites, rinites, Sim. pulmão. Pulmão é tristeza, hein, gente? Sim, sim. E uma sinusopatia não diagnosticada e não tratada, lá na frente, pode virar um tumor Síndrome do seio silencioso. intracraniano. É aquele tumor que aparece aos 60 anos, que a pessoa fala, ele era sadio, nunca teve nada. Sempre teve. De repente teve um tumor e morreu. Não, teve desde ali, ó, da amamentação que não foi amamentado bem. Só tem uma situação de morte súbita, na minha modesta opinião. O cara atravessou uma rua, não viu o carro, e o carro bateu nele, quebrou ele todo, morreu. Sim. As doenças, elas agudizam. Agudizam, são coisas que aconteceu muito precocemente. Cronifica, de repente, bum, sim, dá o estalo. Sim. O corpo é inteligente, né? Ele tá a nosso favor. E as pessoas têm que perceberem isso, né? Não é normal uma criança com rinite alérgica a vida toda e é rinite alérgica. Tá, e daí? Qual é a solução? Por exemplo, Laura, eu montei um curso na clínica de prática funcional integrativa de 12 módulos. Eu tenho hoje, nessa primeira turma, tem 7 alunos inscritos. Tem o médico, o dentista, o biomédico, tem de todos os profissionais. A gente está indo para o 7º módulo. Os alunos estão apavorados. O médico falou comigo assim, nossa, eu não sei nada de medicina. Eu falei, doutor, para com isso. E eu que nem médico sou. Ele olhou pra minha cara assim, cara, desconstrução de tudo. Eu falei, total, muita coisa que eu aprendi, eu não consigo fazer mais. Desconstruir é difícil. Para reerguer um novo prédio é difícil. E a necessidade que nós temos que ajudar o quê? As pessoas. É. Isso é amor. Não dá mais para ter uma profissão sem envolver amor. Não. Não dá. Porque... Você tem a palavra vida e a palavra morte, que vem do latim, a língua das línguas. Se você juntar, se juntar as duas palavras, vida e morte, no meio das duas tem a palavra amor. Então, se você não vive com amor, você tá morto, gente. Se você não tem amor ao que você faz... Você tá no extremo escuro, indo pra morte. Cara. Se você não vive com amor, não tem amor a nada que você tem na vida, possui na vida, pessoas, cara, coisas, objetos, você tem que ter amor ao seu trabalho. Se você não tem amor a nada, você já tá morto, gente. A vida é regada de amor, em todos os sentidos. E que é um sentimento. Tem que ser regado, né? Tem que ser hidratado. Como você hidrata o amor? Se conectando. Sim. Sabedoria divina. Luz. Eu falo isso direto para meus alunos. Existe a sabedoria horizontal aqui na Terra, que é a que nós adquirimos num banco de escola, tá? Você se prepara para ter conhecimento, para aprender e para poder desenvolver. Agora, se você não tiver a sabedoria divina, então você tem que conectar a sabedoria divina vertical com a horizontal. Forma o quê? A cruz. Na intersecção está o quê? O sucesso da pessoa, a felicidade da pessoa, a prosperidade. As pessoas têm que começar a enxergar isso. Não é que a gente está querendo fazer... Média. Não é isso. Não é isso. Nós estamos falando de saúde, pessoal. Saúde. Física, emocional, espiritual. Exatamente. Não só beleza. Mais uma vez, que é importante. Sim, não existe beleza sem saúde. Eu falo sempre o seguinte, pessoal, nós somos frutos da natureza. A natureza é bela. Nós devemos nos cuidar. Em todos os sentidos. Mas não vire escravo e refém da beleza. Exatamente. Porque sempre haverá alguém mais belo que você em todos os sentidos. Mais inteligente que você. Sempre. Mais bem-sucedido. Mais capaz. Sempre. Comprei um carro novo, vai ter um carro melhor que o seu. Exatamente. E com certeza essa pessoa que é melhor em algum quesito em relação a qualquer um de nós é porque se preparou melhor para isso. O foco dele foi melhor naquilo. Sim. Então as pessoas, ao invés de sentir inveja, deveriam se preparar, focar no que é bom para si mesmo. Só contar uma historinha rápida, posso? Claro. Lembra daquela série Turma do Chaves? Sim. Que o Chaves, o Roberto Bolanhos, né, que era o Chaves, ele descreveu cada personagem proporcional a um pecado capital. O seu Barriga era avarento, tá sempre atrás de dinheiro. O Nhonho, que é filho dele, é ele mais novo. O Nhonho, ele é obeso também. O Nhonho, ele é infantil, cresceu, mas é infantil, mas ele só tem dinheiro. Ele é pobre, menino rico. O Kiko não tem pai. A dona Florinda é agressiva, ira, raivosa, ela bate todo mundo. O professor Girafales é o Golias. Só tem tamanho, mas não virou homem. Ele só é professor. A Bruxa 71... Picadinho forte, né? A Bruxa 71, ela viveu no berço da vaidade. Ela nunca casou porque ela achava que ela era muito bonita para todo mundo. O seu Madruga é preguiça.
Cada personagem interessante. tem um pecado capital. E a essência da série é justamente o Chaves, que é a presença de Deus na série, porque o Chaves é leve, qualquer coisa que ele tem pra ele já tá bom. Ele é leve, agradável e não tem inveja, porque o Chaves é puro. Puro. Ele tem um chapéu parecendo um cachorro. Pureza. Esse chapéuzinho de cachorro, porque o animal, um gato, um cachorro, se olhar no olho dele, é puro, não tem maldade. Sim. E nós, infelizmente, vamos criando mais maldades. Nosso olhar vai ficando mais pesado. Isso acontece. Mas para evoluir tem que ter sofrimento, né? Exatamente. Em todos os sentidos. Somos humanos, né? É por aí. Deus designou assim. Sim. E Deus deixa designado, não tem como mudar. É você ter sabedoria para poder evoluir dentro desse quadro, desse projeto que Deus tem para o ser humano. E é melhor aprender em casa do que aprender na rua. Opa! Quando eu falo isso, serve até para um curso. Sim, essa é a responsabilidade dos pais para com os filhos. Eu falo isso direto. Porque quando um professor, ele está profanando um assunto. Não quer dizer que ele é dono da verdade. Sim. Mas o professor, ele tem dedicação, quem tem prazer em ensinar, não por dinheiro, mas prazer em ensinar, a pessoa, ela te carrega no colo como se fosse um filho, não sendo seu parente, olha isso. E aí o professor vai pegar na sua mão e falar, ó, faz isso, faz assim, faz assado. Mas tem que ter um professor que tenha ética e moral Com certeza. para falar isso. Com certeza. Ética é o seguinte, é quando você faz ter algo sabendo que você tem risco de afetar outra pessoa. Se você afetar, você foi antiético. Ou fazer algo que possa afetar aquela pessoa, você foi antiético. É por isso que as escolhas são tão importantes na nossa vida. Escolher o ambiente que você vai estar, porque a ambiência influencia até na produção dos seus neurotransmissores também. Pai gordo, mãe gorda, filho gordo. Sim, por exemplo, aonde eu vou estudar, aonde eu vou fazer o curso? Vai lá e olha o currículo da pessoa que está à frente. Como, por exemplo, fazer uma especialização com um coordenador que não tem mestrado? Não dá. Não dá, mas as pessoas, principalmente os jovens, não estão atentos a esses detalhes. E daí começa a vir as consequências de tudo isso, né? Isso é esse podcast aqui, essa conversa, bate-papo, essa troca de ideia, é para que vocês primeiro reflitam. Exatamente. Por exemplo, você tem 3 vertentes do nosso sistema nervoso central: consciência, subconsciência e inconsciência. Conscientemente, você é pau-mandado da sua subconsciência. O que é subconsciência? Desejos. Quando você começa a evoluir e você sofre para isso, você começa a controlar suas compulsões. Você está num ser evoluído, onde a consciência começa a doutrinar a subconsciência. Quer um exemplo disso? Subconscientemente, nós temos fome. Exato. Nós temos a necessidade de buscar alimento. Conscientemente, fala assim, não vou comer isso. Por quê? Porque isso vai me fazer mal. Exato. É a consciência mandando a subconsciência. Assim é a nossa profissão. Nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Eu costumo falar. O espírito é regido por Deus. Você tem que estar ligado a Deus para você ter um alimento espiritual. O ser humano que não estiver conectado com Deus não tem esse alimento espiritual. Não. A alma, o que é a alma? A alma não é espírito. Muitas pessoas confundem com isso. A alma é onde habitam os nossos pensamentos. Sim. E o nosso corpo. Se você não controlar os seus pensamentos, então cuidado aonde você coloca os seus olhos, cuidado o que você escuta, cuidado o que você coloca na sua boca, que isso vai... Quem vai pagar a conta? O seu corpo. Então, olha que loucura. Então, imagina um ser humano que não está conectado espiritualmente com Deus, não controla os pensamentos, e os pensamentos vêm da onde? Aonde você coloca os olhos, os ouvidos e o que você... coloca para dentro do seu corpo. Não tem os sentidos? Sim, e daí o teu corpo adoece. Olha isso, Lázaro, você pegou num ponto importante. Não tem os sentidos? A sua vida só tem sentido porque você tem sentido. Exatamente. Visão, audição, paladar. Quando você começa a perder os sentidos, a vida começa a parar de ter sentido. É sinal que o sistema nervoso central está falindo. O sentimento é o que você tem dentro e joga para fora. O sentido é o que vem de fora para dentro. É inversão de polaridade. Se você vive num ambiente doente emocionalmente, sua clínica tem uma energia ruim, por aí vai, você está num curso que não está te agradando, o ambiente está soterrando o quê? A sua capacidade de sentir. Sim. E aquele sentimento vai aflorar em você. Voltamos de novo para a saúde integrativa, tá vendo? É muito interessante o nosso bate-papo, porque nós estamos falando de saúde... Estética, saúde. Saúde, mas tudo o que influencia diretamente a saúde e os resultados dessa estética. Então, a nossa função aqui hoje é exatamente acender algumas luzes no raciocínio das pessoas. Sim. Tanto de pacientes quanto de profissionais. Sem dúvida. Isso é essencial, isso vai fazer a diferença daqui para frente. Saber escolher
Saber escolher até o alimento que você vai ingerir. Fundamental. É fundamental, são escolhas. São E escolhas. se a vida é feita de escolhas, quem te direciona a ter escolhas é inicialmente pai e mãe. Exatamente. Depois você tem livre-arbítrio para isso. Olha a responsabilidade. Aí as consequências das suas escolhas é problema de quem? Seu. E quem vai pagar o preço? O corpo. A fatura vem pro corpo. E ó, saúde não se compra, se conquista com hábitos. É só lembrar que uma freira usa hábito. Isso foi né? uma boa, isso foi importantíssimo. Isso foi importantíssimo. Fica aí o recado, pessoal. Grava aí, escreve Muito aí. legal, cara. Gostei Olha, muito. às vezes quando eu estou escutando um podcast, eu fico até com um caderninho do lado. E tem algumas coisas que a gente tem que anotar para refletir depois. Eu faço isso, você acredita? Que legal. Eu faço isso. Às vezes chega alguma netinha minha e fala, vou falar, você está estudando? Não. Ó, estou marcando isso que é importante. Porque você já está passando, educando essas crianças, que o importante tem que ser anotado. Senão você esquece. Anotado para depois você ler e refletir a respeito do assunto. Quando você tem princípios profissional, ética, moral e por aí vai, e você propaga aquilo, o professor ele tem que trabalhar com ética e moral para propagar isso para o aluno. Não estou falando que o professor tem que doutrinar a cabeça do aluno, não. O aluno ele também tem educação de pai e mãe. Aí vem a questão de quê? Moralidade. O que é imoralidade? É quando você faz algo sabendo que está errado e você mesmo assim faz. Aí você entra num processo de conflito interno. Você com você mesmo. Porque eu fiz aquilo se eu sabia que era errado. E continua fazendo. Aí, e daí adoece. Justamente. É igual quando você tem problemas e não joga pra fora. Exato. Quando a língua não fala, a tireoide grita. Uma coisa puxa a outra. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu tive a oportunidade de participar de um treinamento em São Paulo.